Fala, meus queridos, beleza, pessoal? E aí, vamos aí para mais uma aula. A gente está falando sobre o processo de dissolução do socialismo real, né, da União Soviética, ou o finzinho aí da Guerra Fria. E hoje nós vamos falar sobre um episódio, um país muito interessante que é a Iugoslávia. Né? A Iugoslávia não existe mais enquanto país, mas ela tem um processo bastante importante nesse fim da Guerra Fria aí, ok? Então, para a gente entender algumas coisas, vamos lá começar a observar essas imagens que eu trouxe para vocês. Então, primeiro, nós temos um mapa. Esse mapa mostra todos os territórios que pertenciam à antiga Iugoslávia, né? Então, você tem ali a Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Além destes países, né, que são hoje países, você tem dois territórios independentes, Vojvodina e Kosovo, né? Então, esses países todos eram integrantes de um mesmo bloco, tá? De um mesmo país durante a Guerra Fria, que era a Iugoslávia. A Iugoslávia usava essa bandeira que está aí, né? Então, uma bandeira tricolor com a estrela comunista no centro, né? Então, a gente está falando do fim da Guerra Fria, da dissolução da União Soviética, e a Iugoslávia é um elemento muito interessante porque ela faz parte da dissolução da União Soviética, só que não. Como assim? A gente já vai entender, pessoal. Tá? Então, vamos lá, devagarinho a gente vai compreendendo esse processo. Bom, não tem como falar da Iugoslávia sem falar do grande líder, né? Josip Tito, né? Tito, esse simpático senhor com o seu cachimbo, né? Ele pode ser, e aí é um apelido que eu atribuo a ele, o matador de tiranos. A gente já vai entender, tá? Tito, ele foi um cara que liderou a resistência antifascista na região da Iugoslávia, né? E ele vai estar no meio desse caldeirão cultural ali da Iugoslávia, tá? Um elemento interessante, antes de eu entrar na trajetória do Tito, é a gente compreender, então, essas nacionalidades, né? Uma questão que vem desde o final do século XIX, né? Da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, até a formação efetiva da Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é um caldeirão cultural muito intenso, muito forte. Então, você tem eslovenos, croatas, bósnios, que são a maioria muçulmanos, né? Sérvios, montenegrinos e macedônios, todos numa mesma região ali, né? Então, toda essa galera, ela está intensamente ligada por uma unificação da Iugoslávia, mas ao mesmo tempo eles se sentem e se percebem muito diferentes entre si, né? Tem características culturais e religiosas muito diferentes entre si, né? E aí voltamos à história de Tito, né? Então, Josip Tito, ele foi um líder da resistência antifascista, e aí, para a gente relembrar um pouco essa questão da resistência antifascista, eu vou colocar aqui uma coisa que provavelmente vocês conheçam. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Muito bem, então eu aposto que muitos de vocês conhecem essa música, né? Bella Ciao. E a música Bella Ciao, ela vai se tornar um hino da resistência antifascista na Europa, né? Principalmente a partir do surgimento dos partigianes. Os partigianos ou partigianes, eles vão ter uma importância, vão surgir aí com a Guerra Civil Espanhola, em 1930, né, que vai ser o primeiro momento em que vai haver uma resistência antifascista, e vai se estender muito até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Josip Tito, ele foi um membro da resistência partiziana, né, na região da Iugoslávia,
contra a invasão nazista na região, né? Então ele vai ter uma figura muito importante nesse sentido, né? Ele vai ser um líder dessa resistência antifascista. E aí, por isso, ele vai ser muito respeitado, né, na região da Iugoslávia. E aí, depois que a Segunda Guerra acaba, ele vai se tornar o grande líder da Iugoslávia. E por que eu vou chamar ele de matador de tiranos? Porque, primeiro, ele vai ser um destaque na resistência contra o exército nazista, né? E isso é importante, porque isso vai dar a carga política de Tito, né, como um líder respeitado da Iugoslávia. E depois, em 1948, quando Tito já está bem consolidado no poder na Iugoslávia, ele vai se voltar contra Stalin da União Soviética, né? A Iugoslávia ela vai adotar uma característica socialista, mas ela não vai se curvar às ordens soviéticas, tá? Ela não vai se curvar à União Soviética, ela vai estabelecer um socialismo muito particular. E aí, tanto é que o Tito e a própria Iugoslávia vão ser um dos grandes representantes daquilo que vai ficar conhecido como Terceiro Mundo na Guerra Fria, né? Então ali eu trouxe um mapa para a gente perceber um pouquinho a Europa, né? Então ali dá para a gente perceber, em vermelho seria a Europa socialista, né? Em azul a Europa capitalista e em verde a Iugoslávia, né? Então, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? Dentro da dinâmica da Guerra Fria aí. O preto ali, a margem preto, é aquilo que ficou conhecido como a cortina de ferro, tá? Então a cortina de ferro é aquela fronteira imaginária que dividia a Europa entre capitalista e socialista, né? A disputa dinâmica dentro da Guerra Fria. E a Iugoslávia está ali como um terceiro mundo, né? E isso pelas mãos de Tito. Então por isso que eu apelidei ele de matador de tiranos, porque ele vai se voltar contra Hitler, né, na sua formação política e nos seus embates antifascistas, e depois vai se voltar também contra Stalin da União Soviética, né? Então é muito interessante essa trajetória. Mas isso quer dizer que ele era um cara tranquilão, um cara super democrata? Não, também, tá? Inclusive o governo dele na Iugoslávia vai ser caracterizado como uma ditadura, tá? Mas vamos lá. Então, tendo essa trajetória histórica compreendida, em muitos mapas que vocês vão encontrar da Guerra Fria, vocês vão ver a Iugoslávia ali fora da cortina de ferro, mas ao mesmo tempo a Iugoslávia ela tem uma característica socialista, ok? Seguindo aqui, pessoal. Então, Tito conseguiu liderar a Iugoslávia de uma forma muito exemplar, né? Então ele deu autonomia para as províncias, né? Temos um mapinha aqui novamente, né? Ele deu autonomia às províncias e às regiões por conta das suas particularidades étnicas, e também ele era uma figura muito carismática, muito querida pelos iugoslavos, né? Então, dentro dessa dinâmica socialista, nós também temos uma pujante economia socialista muito funcional, né? E no limiar da década de 1970, por exemplo, o PIB da Iugoslávia vai crescer mais ou menos 6% ao ano, né? Então é um progresso bastante interessante. Isso vai fazer com que toda essa galera fique junto, certo? Por conta dessas características. Mas Tito vai morrer em 1980, certo? Em 1980 nós já temos algumas características de crise da Guerra Fria também, né? Com a crise da União Soviética e tudo mais. E isso vai fazer com que os nacionalismos dentro da Iugoslávia, eles comecem a brotar, eles comecem a ressurgir aí. Eles estavam lá congelados pela mão de Tito, né? Tito conseguiu contornar isso de uma forma muito importante, mas quando ele morre, as próprias disputas dentro da Iugoslávia pelo poder vão fazer com que os nacionalismos dentro desse território ressurjam, né? E aí nós temos os processos de independência que começam a crescer com muitas brigas dentro de cada uma desses grupos étnicos aí, tá? E aí nós temos algumas independências importantes, né? Ou como é que a gente poderia marcar isso de uma forma interessante. Então, os primeiros
lugares que vão deixar de pertencer à Iugoslávia são a Eslovênia e a Croácia, né, que vão se declarar independentes em 1991, exatamente o mesmo ano do fim da União Soviética. Tá? Depois, nós temos, em 1992, Bósnia e Herzegovina e a Macedônia, que vão se declarar independentes. Sérvia e Montenegro vão se declarar independentes em 2006 e Kosovo é um dos últimos territórios em 2008, muito recentemente. Inclusive, existem alguns países que não reconhecem essa independência de Kosovo. Então, esses desejos, né, de nacionalismos, de particularidades, por conta desses grupos étnicos que compunham a Iugoslávia, vão fazer com que essas independências vão acontecendo. Tá? E aí eu vou dar um destaque aqui para um dos conflitos mais importantes que aconteceu nessas independências da Iugoslávia e a dissolução da Iugoslávia, que é o cerco a Sarajevo. Tá? Vamos voltar lá no mapa para a gente perceber aonde fica Sarajevo, tá, gente? Então localizem aí a Bósnia e Herzegovina, né? Tem uma estrelinha lá que é a capital chamada Sarajevo, ok? Então nós estamos falando desse território aí, beleza, pessoal? Para compreender um pouquinho isso, é importante a gente compreender ali que a Bósnia, né, ela é um território que vai ter uma maioria muçulmana, né, e ela vai ter nesses processos de independências ali, nós temos uma disputa muito importante nessas independências com a Sérvia. Né? Então a Sérvia não quer autorizar a Bósnia a se tornar independente. E é isso que causa a Guerra da Bósnia. Tá? A Guerra da Bósnia ela vai durar 3 anos, né, de disputas de 1992 a 1995. Tá? Então é uma guerra muito recente e ela é colocada como um dos maiores conflitos ou o maior conflito depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ela vai ter um saldo aí de cerca de 200 mil mortos, né? A grande maioria de bósnios, certo? E alguns crimes muito cruéis, como por exemplo muitos membros de soldados do exército sérvio vão ser julgados por abusos e estupros que ocorreram durante a guerra, né? Então é um capítulo muito triste desse processo aí bem contemporâneo, tá? Mas eu separei 2 histórias aqui para a gente compreender um pouquinho esse cerco a Sarajevo, tá, galera? É muito interessante a gente perceber que a capital da Bósnia, né, Sarajevo, ela sofreu um cerco de muito tempo, tá? São 1425 dias de cerco a Sarajevo. Quer dizer, as tropas sérvias cercaram a cidade tentando sufocar, né, a resistência bósnia e fazer com que eles se curvassem, né, à Sérvia. E isso vai ser muito intenso, né, com disputas muito grandes, disputas que elas extrapolavam os meios militares, né? Então você tem uma guerra militar, vamos dizer assim, né, os soldados contra soldados, mas ao mesmo tempo estoura uma guerra civil, né? Então você tem irmãos, digamos assim, vizinhos assassinando vizinhos, né? Vários registros de atentados terroristas dentro de bairros e tal, pessoas que se conheciam. Então, assim, os relatos dessa guerra são realmente muito chocantes nesse sentido, né? De uma hora para outra, aqueles que viviam junto passam a se ver como inimigos, né? E isso é uma das características da Guerra da Bósnia. E aí eu trouxe 2 imagens importantes aqui. Eu vou falar primeiro dessa primeira imagem aqui, que é essa casa, né? Essa casa aqui, ela foi tomada durante a guerra, ela foi controlada durante a guerra para um objetivo muito nobre, tá? Que era construir um túnel para a cidade, tá? Que vai ficar conhecido como o Túnel de Sarajevo, tá?
quando a cidade estava cercada, estava sitiada, né? O governo precisava arrumar uma saída, uma forma de manter alguma estrutura da cidade, por exemplo, combustível, medicamentos, alimentos, né? Então tudo isso precisava entrar. E o objetivo dos sérvios era cercar a cidade, impedir que nada entrasse, né? E fazer com que assim os bósnios se entregassem, capitulassem. E aí foi construído esse túnel. Esse túnel tinha 800 metros, né? E ele ficou conhecido como o túnel da vida, porque por ali vão passar várias coisas, né? Vários itens de sobrevivência importantíssimos. Os números desse túnel são muito interessantes, muito surpreendentes, né? Então calcula-se que cerca de 5 milhões de quilos de comida passaram pelo túnel, 4 milhões de litros de combustível e muito mais material militar passaram por esse túnel da vida em Sarajevo. E isso permitiu que a cidade resistisse. Né? Mas os sérvios não sabiam da existência desse túnel? Sabiam sim, é óbvio que sabiam. Né? Mas as lideranças sérvias acreditavam que o túnel foi construído para evacuar a cidade. Né? Então, existem muitos relatos de bombardeios intensos durante esse cerco a Sarajevo para forçar uma rendição, né? O que não aconteceu. Então, o túnel era usado para manter a cidade. Inclusive, quando questionado, o líder da Bósnia vai dizer assim, cara, é impossível a gente evacuar uma cidade de 300 mil habitantes. Né? Então, não haveria uma evacuação da cidade. O túnel servia para passar os mantimentos e manter a cidade funcionando. Né? Então, esse é um detalhe muito interessante da Guerra da Bósnia. Outro detalhe importante e muito mais triste, né, é a história daquele casal ali, da outra foto. Né? Se você observar bem, é uma foto um pouco forte, mas é um casal que estão ali juntos, né, de mãos dadas, abraçados, meio que abraçados, que foram mortos nesse cerco a Sarajevo. Né? Então eles são considerados, eles são chamados de o Romeu e Julieta modernos. Né? Por quê? Porque eles eram de etnias diferentes, né? Eles eram de etnias rivais aí durante a guerra. Então esse casal, ele era o Boško Bričić, ele era um sérvio que vivia na Bósnia, né? E também um cristão ortodoxo, e ela era uma muçulmana na Bósnia. Né? Então eles tinham essas características étnicas diferentes, que eram as duas etnias ali que estavam em intenso conflito. E eles viveram por um ano sitiados ali em Sarajevo, até que eles decidiram fugir. Né? Então eles resolveram buscar outro lugar do mundo para viver. Né? Iam primeiro atravessar para a Sérvia e depois iriam buscar outro lugar para viver. Mas quando eles foram atravessar o lugar ali onde eles foram mortos, que é uma ponte, né? Esse lugar é uma terra de ninguém. Né? Então, nem os soldados ousavam passar nesse lugar, que ele demarcava a fronteira exata entre a Bósnia e a Sérvia. Então, era um lugar muito perigoso. E eles foram atravessar a ponte e os dois foram alvejados por snipers, né? Por atiradores de elite dentro desse conflito. E aí, uma coisa muito, muito assustadora, o corpo deles ficou ali no mesmo lugar durante 8 dias. Ninguém teve coragem de ir lá retirar os corpos que estavam ali jazindo. Ele foi alvejado primeiro, né? E morreu na hora, imediatamente, e ela foi alvejada depois e ela
pelos relatos, parece que ela demorou 15 minutos para morrer. Então ela se arrastou até o corpo do namorado e acabou falecendo abraçada com ele. Então uma história muito triste sobre a trajetória do... deixa eu pegar o nome deles aqui de novo. Do Boško Briščík e Admira Ismik, né, que vai marcar essa triste história da guerra da Bósnia. Tá bom, galera? Então esse acordo de Dayton foi assinado em 1995 e pôs fim ao conflito, né, da Guerra da Bósnia, dando autonomia para os dois países aí. É claro que esses conflitos eles não se apagam permanentemente da história, né? Ainda existem alguns resquícios disso, né? Depois nós tivemos alguns conflitos também envolvendo Kosovo, né, que é outro território da antiga Iugoslávia, mas, em resumo, é disso que a gente pode elencar sobre o fim da Iugoslávia e os seus detalhes. Beleza, galera? Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima, gente!